Na manhã desta terça-feira, estivemos aqui na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde conversamos com o delegado titular, Dr. Carlos Henrique Engelmann. Ele abordou assuntos como a morte do detento, que aconteceu na manhã de ontem, foi encontrado morto na cela por policiais penais e que está agora passando por exame de necropsia para determinar a causa da morte, mas a princípio se trata de causa natural, aparentemente, mas somente o laudo irá determinar. Também falou sobre o corpo que foi encontrado às margens do córrego Alcebiades, famoso Corgão, e da linha de investigação da Polícia Civil em relação a este caso. Confira a entrevista com o Dr. Carlos Henrique Engelmann. Bom dia. De fato, ocorreu uma morte de natureza jurídica ainda sob apuração nas dependências da cadeia pública de Juara, na manhã de ontem. Ocorre que esse indivíduo, ele havia sido autuado em flagrante delito na comarca de Tabaporã, aqui no Mato Grosso, pelo delito de descumprimento de medida protetiva. E logo depois da audiência de custódia, teria sido recambiado para a referida cadeia. Já nas dependências da unidade prisional, ele teria apresentado determinado surto psicótico. E então, pelos agentes prisionais, ou pelos policiais penais, melhor dizendo, foi conduzido ao hospital municipal, onde foi submetido à avaliação médica e, inclusive, medicado. Novamente trazido para a unidade prisional, mantido em isolamento dos demais reeducandos. Infelizmente, amanheceu, na manhã de ontem, já sem vida, foi encontrado sem vida. Obviamente, os agentes comunicaram à Polícia Judiciária Civil, que é quem tem atribuição funcional para apurar o fato, e pelo delegado de polícia de plantão, Dr. Jeremias, foi imediatamente acionado a Politec para que fizesse o laudo perinecroscópico, bem como o corpo foi encaminhado na sequência para exames de necrópsia. Uma investigação formal foi instaurada para apurar primeiro a natureza jurídica dessa morte, verificar se ela foi acidental, criminosa ou de maneira natural, e em seguida, assim, então, se for constatado que houve um crime, tentar indicar a sua autoria. Nós trabalhamos com todas essas hipóteses, nenhuma delas está descartadas, mas os indicativos são de que se trata de uma pessoa que se encontrava perturbada mentalmente, que teria sido medicada e que foi encontrada morta. Inicialmente, trabalhamos com a possibilidade mais provável de causa natural. Bom, dois fatos também de pessoas de fora, que foi esse, e o outro de uma pessoa encontrada também jogada às margens do córrego Alcebiades. Em relação a esse fato, o que nós temos de informação? Imediatamente depois de comunicada a respeito da localização de um cadáver jogado em meio à mata, nas proximidades do referido córrego, a Polícia Civil deslocou agentes para o local que imediatamente isolaram a área, verificaram a veracidade da informação e em seguida foi acionado a perícia técnica para a verificação perinecroscópica. Da mesma maneira que o ilícito anterior, esse cadáver também foi encaminhado para exames de necrópsia. Nós estamos trabalhando com a possibilidade de crime de homicídio. Temos algumas informações já levantadas pela nossa equipe de investigação. Há uma testemunha, pelo menos de determinado fato relacionado às últimas horas em que a vítima teria sido vista com vida, e nesse sentido segue as investigações para determinar com precisão se de fato ocorreu o crime de homicídio ou outro qualquer, ou outros ainda, e apontar com precisão a autoria delitiva. A vítima, ele era do estado de Goiás, mas a Polícia Civil tinha conhecimento se ele era usuário de entorpecente, tinha alguma ligação, esse possível crime pode ter alguma ligação com a organização criminosa que atua aqui no estado? Há uma informação não precisa de que esse indivíduo que foi encontrado morto poderia ser integrante de determinada facção criminosa rival de uma que atua aqui no Mato Grosso. Notadamente por ter sido fotografado fazendo determinados gestos que indicariam ser integrante daquela outra facção criminosa. Não obstante, nas investigações preliminares que foram desenvolvidas, não houve nenhuma informação confirmada nesse sentido por qualquer órgão de segurança pública do estado de Goiás. Esse indivíduo não havia nenhuma passagem relacionada a qualquer tipo de crime que pudesse ser imputado a integrante de organização criminosa.
Doutor, não sei se o senhor pode falar isso, se teria sido assassinado no local ou foi o corpo desovado lá, né? Essas informações, elas são tratadas, né, no curso da investigação. Obviamente que a sociedade há de entender que nem tudo a polícia pode informar antes de concluir a materialidade e a autoria do ilícito. O que nós podemos dizer é que os exames periciais necessários, tanto de verificação onde o corpo foi encontrado, como em outros locais, bem como o exame pericial da necrópsia, que vai apontar a causa-morte e eventuais sevícias que essa vítima tenha sofrido, foram requisitados pela Polícia Civil e foram realizadas pelo órgão da perícia oficial do Estado, que é a Politec. Nós estamos no aguardo do fornecimento desses laudos periciais que vão integrar nosso caderno investigativo, que é o inquérito policial que já foi instaurado para apurar esse fato. Só no final de todo o levantamento das informações e de uma análise completa é que o delegado de polícia, que é o presidente do inquérito policial, poderá concluir, com base nessas informações, o que de fato possa ter acontecido ou o mais próximo da realidade possível.